Paz seja convosco, amém? Hoje eu vou falar sobre 3 tempestades que todo cristão precisa saber. A primeira tempestade é aquela que nós atraímos. Essa tempestade ela é atraída através da desobediência. A desobediência ela traz consequências terríveis e ela não atinge só a nossa vida, como atinge a vida de todos que estão ao nosso redor. Um exemplo disso é o profeta Jonas, quando ele é escolhido por Deus para levar a salvação a Nínive. Nínive era uma cidade poderosa da Síria, totalmente perversa. Então, Jonas diz, não vou levar a salvação para Nínive, porque o nosso Deus ele é misericordioso e eu não quero misericórdia para eles. E ele vai em direção contrária a Nínive, vai para Tarsis. Ele pega o primeiro navio para Tarsis. E, em consequência disso, veio uma tempestade tão forte contra aquele navio, ao ponto de afundar. E os marinheiros ficam tão desesperados que começam a jogar suas cargas para fora do navio. E Jonas vai dormir no porão. Então, Jonas, muito calmamente, ele diz assim, a única solução é vocês me jogarem no mar. Me jogarem no mar, porque eu fui desobediente ao meu Deus. E é o único modo de acalmar a tempestade. E os marinheiros foram jogar o Jonas ao mar. Eu estou resumindo a história que você pode estar lendo depois no livro de Jonas. E o mar se acalmou. E a gente sabe da história, Jonas foi engolido por um peixe grande, lá dentro ele ficou envolto de algas. E ali ele clamou ao Senhor, e ele foi cuspido pelo peixe à beira do mar, para ir levar as boas novas para Nínive, onde houve salvação. Então, se você não quer viver esse tipo de tempestade, obedeça ao chamado de Deus. Se Deus te direcionou algo, faça, porque as consequências não é só para você. As consequências também vão envolver todos aqueles que você ama, ou seus amigos, ou seus colegas, porque você está envolvido pela desobediência. Amém? A segunda tempestade, ela tem a ver com a nossa fé. Quando nós somos levados a testar a nossa fé. E havia em Mateus 14:13, após Jesus ter se despedido da multidão, depois que ele multiplicou os pães e os peixes, e eles foram para o outro lado do mar, os seus discípulos, enquanto Jesus foi orar. E nisso ele vinha o vento contrário àquele barco, e quanto mais ele remava, mais difícil ficava. E Jesus observava do monte. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Marcos 6, 47, 48. A tempestade que testa a nossa fé é aquela que Jesus nos manda ir sozinho e nos mostra uma direção. E mesmo que Jesus não esteja no barco, ele está observando de longe o nosso esforço de continuar remando mesmo com toda a tempestade contrária. Então vai haver momentos que você vai estar no barco com um vento contrário, e isso não quer dizer que Jesus não está vendo a sua luta. Ele está te observando de longe. Se você consegue permanecer firme na fé, e pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, se ele te direcionou, se mantenha firme. O vento pode até estar contrário, parece que nada vai dar certo. Mas se ele já te deu essa autoridade, pode ter certeza que vai dar certo. Amém? Isso é o trabalhar na fé. Terceiro, a tempestade na vida espiritual. Diferente da última tempestade, Jesus entra com seus discípulos num barco em direção à terra dos Gadarenos. Veja bem, dessa vez Jesus está dentro do barco. E navegando, eles foram rumo ao outro lado do mar, e no meio do mar se levanta uma grande tempestade ao ponto do barco encher de água.
Os discípulos ficaram desesperados pelas fortes ondas. Pensaram que iam morrer e correram para chamar Jesus. Em Mateus 8, 25 ao 27, fala assim: E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: Por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até os ventos e o mar lhes obedecem? Então, nesse momento é uma tempestade espiritual. Aonde eles estavam indo? Estavam indo na terra dos Gadarenos. Quem conhece a história, quem não conhece, leia depois. Fala de um homem possesso, ele tinha uma legião de demônios. Ele vivia acorrentado. E ali Jesus está com essa missão para libertar este homem. Quantos de nós tem tido uma missão para libertar, para curar, para levar salvação no nome de Cristo e temos enfrentado esse tipo de levante espiritual? Muitos. Mas a gente tem que crer e confiar que Jesus, dessa vez, ele não está nos observando, ele está conosco. Porque é uma missão importante, é salvar uma pessoa dos demônios, salvar da opressão do inimigo. Amém? Jesus, desta vez, não vai simplesmente dar ordem para a tempestade acalmar. Ele vai repreender a tempestade. O interessante é que eles tinham um destino, uma missão, um propósito na terra dos Gadarenos. Lá existia um homem que estava possesso de demônios e o objetivo era libertar este homem. A tempestade espiritual é levantada pelos demônios, porque ele sabe que você está indo na direção à batalha, que Jesus está indo contigo para ganhar essa batalha. Então, uma pessoa, ela é muito importante para Deus. E ele nunca vai permitir que essa pessoa seja oprimida pelo inimigo ao ponto de se tornar o seu escravo. A autoridade de Cristo e através das nossas vidas a gente pode levar essa liberdade, a gente pode cumprir essa missão em obediência, em fé. E vencendo com a nossa fé e obediência as lutas espirituais. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que você possa ter uma fé inabalável, uma fé que te move e que te faz obedecer, que te faz prosseguir, mesmo quando os ventos são contrários, Cristo está com você. Mesmo quando há um levante espiritual, Cristo está com você. Em nome de Jesus. Amém.